Bem, pessoal, bom dia, bem-vindos mais uma vez. Eu não sou novidade para ninguém, porque eu estava na abertura agora há pouco, mas vamos começar. Vamos falar hoje sobre o projeto Debian, um pouco do que é o projeto, quem que é esse cara, o que ele faz, um pouco da filosofia, como funciona o desenvolvimento dele e algumas curiosidades legais e também onde vocês podem contribuir para o projeto, como vocês podem, né, também. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai fazer uma breve apresentação, eu vou me apresentar, vocês vão se apresentar, preparem-se. A gente vai falar um pouco sobre o que é software livre, o que é o Debian no Linux, a distribuição, falar um pouquinho sobre o projeto, a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo de desenvolvimento, como as coisas funcionam, a gente vai falar como vocês podem ajudar também, né? Onde vocês podem ajudar, quais são as frentes que vocês conseguem ajudar, e etc. E depois a gente vai para a parte mais legal, na minha opinião, que são as curiosidades. Mas vocês vão ter que esperar até o fim. Quem sou eu? Eu sou engenheiro de computação, formado lá em São Carlos, na USP, então eu estou invadindo aqui o IC da Unicamp. Participei de um grupo de extensão lá, que era uma coisa que eu gostava bastante, um grupo de segurança da informação. A gente mexia, principalmente nas partes que eu fazia mais, era a parte de redes. Eu gostava bastante dessa parte mais de defesa. Tinha bastante gente lá que gostava da parte de ataque, então era legal, dinâmico. E um pouquinho com hardware, mas eu não mexo muito. Eu também ajudei a fundar lá o grupo de software livre da USP. Essa foto aqui especificamente é a festa de lançamento do Fedora, mas eu fui lá infiltrado falar de Debian, porque, né, o que eu posso fazer? Parte de Debian, eu contribuo com várias coisas. Esse sou eu aqui na primeira conferência do projeto que eu fui, na conferência global, que chama DebConf. Foi lá em Kosovo. Foi bem legal de chegar lá, então se vocês quiserem saber essa história no bar, depois a gente pode conversar e eu conto ela. Eu mexo principalmente com a parte de empacotamento de software, então preparar o software para ser distribuído no Debian, ou seja, os desenvolvedores upstream, né, quem desenvolve o código do Firefox, por exemplo, eles desenvolvem o código lá e eles publicam a versão, sei lá, deve estar na 1.5.2 agora, 1.5.5. E a gente tem que fazer um trabalho de pegar esse software e preparar ele para ser distribuído no Debian, né, para funcionar em cooperação com todos os outros softwares. Isso é um pouco de empacotamento. Eu trabalho em alguns times lá dentro do Debian, mas eu também ajudo e comecei desde 2020 na parte de tradução também, né? Porque não tem como a gente ter um sistema operacional no Brasil que seja feito em inglês, porque a maioria das pessoas não conseguem ler ou entender inglês. Então, como que você vai forçar uma pessoa a usar um sistema operacional que ela não entende, né? Eu acho que isso está um pouquinho contra a ideia do sistema operacional universal. Se ele é universal, ele tem que estar na nossa língua, todo mundo tem que poder usar. Então, eu ajudo nessa parte de tradução. Hoje não tanto mais, mas eu tento manter algumas coisas atualizadas. E eu sou um desenvolvedor Debian, ou seja, eu sou um membro oficial do projeto, eu posso votar nas resoluções gerais, posso fazer upload de pacotes direto para o Debian. Para quem é só um contribuidor, inicialmente vocês não conseguem subir pacotes, por exemplo, lançar uma nova versão do Firefox, vocês não conseguem mandar para o archive para todo mundo dar uma retenção. Vocês precisam de um DD para fazer o sponsor para vocês. Revisar o trabalho de vocês e falar, tá ok, vamos subir para o Debian. E eu também sou engenheiro de software lá na Magalu Cloud, que é um projeto de nuvem brasileiro. Agora é a hora de vocês. Eu não falei, mas se tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão, a gente pergunta. Se ela se estender muito, a gente joga para o final, mas se não, eu já respondo na hora, tá? Vamos lá. É a sua primeira vez ouvindo falar de software livre? Levanta a mão quem é a primeira vez. A gente pode ir embora, né? Todo mundo já sabe. Quem já instalou uma distribuição baseada em GNU Linux? De novo, eu poderia ir embora. Quem usa cotidianamente, todo dia, uma distribuição e não a janelona?
Tô pregando para convertir, que é horrível isso. Eu devia ter um monte de gente aqui que não sabe essas coisas. Pô. Quem já fez alguma contribuição? Tá bom, diminuiu um pouco, mas mesmo assim. Quem já ouviu falar do projeto Debian? Completamente pregando para convertidos. Quem usa o Debian no dia a dia? Tá bom, vai dar tudo certo. É definitivamente pregar para convertidos, mas vamos lá, porque vai ficar gravado e no futuro alguém pode assistir e achar interessante. Vamos falar um pouco sobre o que é software livre. Bem, o que é software livre? Um software livre é essa definição da Free Software Foundation. O software livre, quando ele te dá 4 condições, ou 4 liberdades de software. Você tem que ter a liberdade, a licença do software tem que te dar a liberdade de poder executar o programa. Se você não puder executar o programa, ele já não é livre. É simples assim. Eu tenho que poder baixar, instalar, executar o programa e usar ele. Mas eu também tenho que poder ler e modificar o código-fonte. Ou seja, eu tenho que poder estudar aquele código, ver como ele funciona, para poder ter certeza do que eu estou executando na minha máquina. Se a licença não dá essa permissão para você, não é um software livre. Só que a gente vive em comunidade, a gente não vive sozinho, né? Então eu também tenho que poder redistribuir esse código-fonte que eu recebi. Essa é a ideia e é isso que as distribuições fazem, né? Daí o nome distribuição. A gente pega um monte de software, junta tudo, faz funcionar, meio capenga às vezes, mas a gente faz funcionar e a gente distribui para as pessoas que poderem usar. E como sempre tem alguém lá no Alasca, com caso de uso que o software não funciona, a pessoa tem que poder modificar e redistribuir esse código-fonte modificado para atender o caso de uso dela. Então, tendo essas 4 liberdades, a gente pode chamar um software de software livre. E eu vou falar mais para frente, mas no Debian a gente preza muito por isso. A gente tem uma definição um pouquinho diferente, mas basicamente são as mesmas ideias. Então, se vocês estão usando o Debian, via de regra, vocês estão usando software livre. Tirando alguns frameworks, mas isso aí é outra história. Como isso surgiu, como tudo isso surgiu? Na década de 60 e 70, as coisas eram muito diferentes, porque o acesso a computadores era muito restrito, eram poucas pessoas que tinham, a maior parte dessas pessoas ou era hobbyista ou trabalhava em uma grande empresa, e a comunidade hobbyista era uma comunidade muito forte, em que as pessoas tinham aquela cultura hacker de distribuir software, de se reunir e falar, pô, eu tô precisando de alguma coisa para fazer isso funcionar. Outra pessoa falar, pô, eu fiz isso, já passei por isso, toma aqui o código para você usar no seu computador. Então a gente surge dessa comunidade aqui que distribuía software porque todo mundo estava interessado, queria saber como as coisas funcionavam, queria entender o próprio hardware, como o computador funcionava, e elas tinham essa mentalidade de vamos todos nos unir para aumentar o nosso conhecimento. E aqui a gente tem uma foto bem emblemática. Acho que vamos lá, já vou saber que todo mundo vai saber, mas quem sabe das pessoas e qual que é essa foto, levante a mão. É sério? Alguma coisa vocês vão aprender aqui hoje? Fala aí. Isso aqui é o Ken Thompson e o Dennis Rich. O Rich é mais famoso pelo Kernighan e Rich, né, o livro de C, mas era um cara fabuloso. Esse cara criou e definiu a linguagem C. O cara que está sentado aqui, o Ken Thompson, é o cara que, na verdade, sei lá, fez as coisas acontecerem no computador. Eles estavam desenvolvendo um sistema operacional. Eles não podiam estar desenvolvendo sistema operacional, porque na empresa que eles estavam, eles não queriam trabalhar com sistema operacional naquela época. E eles subiram eles encontraram um computador lá parado no porão e resolveram fazer o sistema operacional. E para fazer o sistema operacional, você pode escrever em linguagem de máquina, assembly, e hoje em dia a gente sabe que dá para escrever numa linguagem tipo C. E foi esse cara que começou a escrever e fazer as coisas funcionarem, ficou conversando com o Dennis Rich. O Dennis Rich foi formalizando as ideias do Ken Thompson, fazendo as coisas funcionarem, e daí a gente teve o surgimento do C, que até hoje é usado e etc. Mas esses caras são os pais do Unix, do C, e de um monte de outra coisa lá no Bell Labs. Na década de 80, a gente tem o surgimento do personal computer, o PC. E aí, computadores viraram commodity para as pessoas. E aí, a IBM, que é uma grande empresa norte-americana, falou:
eu vou vender o hardware, vou começar a vender software para as pessoas também. E não só ela, né, mas Microsoft, etc. Vem tudo nesse grande balaio da década de 80. E aí você começa a vender software, ao invés de distribuir software para todas as pessoas. E aí fica muito ruim se você vende software e tem alguém que distribui um software que funciona para as pessoas, né? Então aí começa a ter uma pequena caçada ao software livre. E tem uma carta bem famosa do cara da Microsoft, que eu não lembro o nome. Do Bill Gates. Até porque eu não lembro o nome do cara, né? Mas numa palestra é bom você saber os nomes. Tem uma carta bem famosa dele falando sobre software livre e como isso ia acabar com tudo mesmo. E tem algumas pessoas que não gostavam muito dessa ideia de você ter que pagar software não ser livre, as pessoas não poderem distribuir e melhorar o mundo. Uma dessas pessoas é o Richard Stallman. Ele trabalhava no laboratório do MIT na década de 80 e ele se revoltou com isso. Ele falou: eu vou tentar fazer alguma coisa para mudar. E aí ele criou a Free Software Foundation e o projeto GNU, e a ideia era construir um sistema operacional livre somente com ferramentas livres. E daí vem toda aquela esteira de software que a gente usa hoje, GCC, Max, etc. Tudo surgiu nessa década de 80 aqui. Isso é bem legal. E eles tinham quase tudo. Eles não tinham kernel. Agora eles quase têm kernel, o núcleo do sistema operacional. Só que naquela época eles não tinham e as coisas não estavam muito bem nesse desenvolvimento. Só que tinha um cara, na década de 90, que surgiu e falou: vou ficar aqui um fim de semana no meu quarto e fazer um sistema operacional para usar. E aí ele fez esse núcleo do sistema. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é isso daqui a pouco. E ele mandou acho que numa newsgroup, na Usenet, mandou e-mail e falou: galera, então fiz um projetinho aqui de fim de semana para fazer meu computador funcionar. Dê uma olhada aí, se alguém se interessar, manda uma mensagem para mim, a gente conversa. E aí, assim, de repente surgiu a outra coisa que o projeto GNU não tinha, que era um kernel. E aí, quando você junta essas duas coisas, você tem um sistema operacional. Então, nessa década de 90, surgem as distribuições GNU Linux, que a gente chama hoje, né? GNU Linux, porque é basicamente tudo ferramental do projeto GNU, então toolchain, compilador e etc. Com o kernel Linux, você juntou as duas coisas, você tem um sistema operacional que muitos desses a gente usa hoje ainda. O Debian é um desses exemplos da década de 90. E a gente tem algumas variações aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas aí você tem o surgimento dos BSDs, tem o surgimento da web na década de 90. Foi uma década bem agitada. E aquele Leonard Torvalds, o cara que mandou um e-mail falando: tem um projetinho aqui, se alguém achar interessante, me avisa. Bem, falando de tudo isso, já dei uma palhinha do que é uma distribuição, mas eu vou tentar convencer vocês que uma distribuição um sistema operacional é muito mais do que isso. O que você vê normalmente no meio acadêmico sobre o que é um sistema operacional, né? Se você for lá no Tannenbaum, for lá olhar os primeiros capítulos que ele escreve, o que é um sistema operacional e tal, você vai ver que ele vai falar que o sistema operacional... Bem, ele vai falar que um sistema operacional basicamente é composto do núcleo do sistema, que é o cara responsável por criar uma camada de abstração para os softwares utilizarem. Por exemplo, você tem um software que escreve na tela algum texto, tipo esse PDF aqui. Esse software não tem que se importar se essa tela tem 1980 por 1920 por 1080 pixels, como ele escreve na tela e etc. O software quer falar: escreva uma letra na tela e quer que o sistema operacional se resolva. Então, o sistema operacional é o cara que cria essa camada de abstração para os softwares. Só que aí você começa a ter muitos softwares, então alguém precisa também gerenciar recursos. Se todo mundo quiser usar a rede e quiser só uma aplicação usar, bem, seu sistema vai travar, ninguém vai conseguir usar. Então, o núcleo do sistema, né, o kernel, também tem que fornecer esse gerenciamento de recursos. E no meio acadêmico, essa parte de gerenciamento de recursos e criar uma abstração para os softwares, criar uma abstração do hardware para os softwares é o principal papel do sistema operacional. Mas eu acho que é muito mais que isso. Não é só o kernel, mas algumas aplicações que você usa e desenvolve lá.
Obviamente, você tem as várias aplicações que são distribuídas com uma distribuição, né, no sistema operacional. Então, aqui eu estou usando várias coisas. Estou usando um ambiente gráfico para as coisas ficarem bonitinhas. Eu tô usando um leitor de PDF aqui para fazer o stream. Eu usei algum tipo de editor de slides para criar esses slides. Eu usei um editor de texto para planejar a palestra. Então, todos esses softwares, essas aplicações fazem parte do sistema operacional. Certamente isso é muito importante. Mas você também tem que ter a infraestrutura para manter a distribuição funcionando, né? Bem, você quer instalar uma distribuição. De onde que ela vem? Você precisa baixar uma ISO. Onde que essa ISO está hospedada? Quem construiu essa ISO? Tudo isso faz parte da infraestrutura. O Debian, se você for ver, e essa foto está meio desatualizada, mas a gente tem 202 máquinas que fazem parte da nossa infraestrutura. Então, a gente precisa de muita coisa para fazer um sistema operacional acontecer e as pessoas conseguirem usar. As pessoas são a parte, na minha opinião, uma das mais importantes, se não a mais importante. Essa aqui é uma foto da DebConf na Índia, em 2023. Porque você precisa de pessoas para fazer o trabalho, você precisa de pessoas para ir lá empacotar o Firefox, ir lá empacotar o Vim, ir lá empacotar o Emacs, ir lá empacotar as versões salvas do GCC. Você precisa de pessoas para fazer transições para a nova versão do GCC, precisa de pessoas para cadastrar os bugs, corrigir o software, fazer as coisas funcionarem, fazer triagem de bugs, discutir coisas em listas de e-mail. Então, tudo isso demanda pessoas. E esse é um dos principais pontos do Debian. A gente é uma comunidade. E essa comunidade é feita por várias pessoas. Não é sarcástico, eu tô falando. Você precisa dar suporte também, não adianta você falar, fiz um sistema operacional, usem. Aí as pessoas começam a usar e elas não conseguem compartilhar a tela, elas não conseguem botar o computador delas. Elas vão ficar bravas, elas precisam de alguém para falar, meu computador não está funcionando com a sua distribuição, pô. Então você precisa de alguém para ir lá fazer triagem de bugs, ver por que as coisas não estão funcionando. Você precisa dar um suporte para os usuários e para as usuárias. E também uma parte muito importante no projeto Debian são os conjuntos de princípios, né? O porquê que a gente faz essa distribuição, o que a gente acredita, qual que é o motivo da gente estar fazendo esse trabalho que a gente faz. A gente vai falar um pouco disso depois, tá? Alguma dúvida até aqui? Acho que agora eu vou entrar para falar sobre o projeto Debian, mas eu vou falar um pouquinho de água antes. Vamos lá. Sobre o projeto Debian especificamente, que é o motivo que a gente está aqui hoje. Bem, o Debian é um software livre. A gente tem um contrato social que define o que é o Debian para a gente, quais são os princípios que a gente assina embaixo quando a gente está contribuindo para o projeto. A gente tem a nossa própria definição de Debian, software livre, né, porque eu falei das quatro liberdades. A gente tem essa aqui, que é nosso documento que diz quais são os requisitos para a gente considerar um software livre. Normalmente vocês vão ver isso abreviado como DFSG. E é um projeto colaborativo. Um projeto colaborativo em que tem pessoas do mundo inteiro. Se você tem pessoas do mundo inteiro, você vai ter treta. Então a gente precisa ter uma constituição que define como a gente resolve treta, basicamente. Brincadeira, não é só isso, né? A constituição diz muito mais, né? Diz toda como funciona a nossa estrutura organizacional, como que a gente elege um líder do projeto que responde pelo projeto, como a gente toma decisões dentro do projeto. A gente usa resoluções gerais para fazer isso. Acho que não dá tempo de eu entrar aqui nisso, mas basicamente várias pessoas podem propor textos. Normalmente se propõe um primeiro texto, normalmente depois se propõem vários textos alternativos com ideias diferentes. A gente tem um tempo de discussão e depois os membros do projeto votam qual vai ser o texto que a gente vai definir que é assim que o projeto deve enxergar essa questão. Bem, além da Constituição, a gente tem vários voluntários do projeto, né? São as pessoas que fazem as coisas acontecer. É um projeto bastante colaborativo e
sei lá, mundial, porque a gente tem gente daqui do Brasil, a gente tem gente dos Estados Unidos, a gente tem gente da Rússia, da China, todo mundo conversando e tentando fazer o Debian funcionar para 9, 10, 15 arquiteturas, com todos os tipos ah, de ambiente de desktop. Então, aqui eu acho que a gente, eu não sei o que a gente está usando, mas na minha máquina eu uso GNOME, tem gente que usa KDE, tem gente que usa outras diferentes, tem gente que não quer usar um ambiente de desktop, quer usar o i3 ou qualquer outra coisa, Sway, etc. Então, no Debian tudo tem que funcionar. Entendeu? Então, é um monte de gente tentando fazer isso funcionar. A gente preza muito pela transparência, então vocês viram lá que a gente tinha uma listinha de toda a nossa infraestrutura, boa parte das nossas configs da nossa infraestrutura está disponível no Git, na nossa instância de Git. As discussões oficiais todas acontecem por lista de e-mail e IRC, mas a lista de e-mail é o nosso mecanismo principal nosso mecanismo oficial de comunicação. Todas as listas são abertas, o IRC também. Você pode entrar lá e falar com alguém que está trabalhando no desenvolvimento de uma plaquinha ARM e está vendo um bug lá e você pode ajudar ela a resolver esse bug, por exemplo. Sobre o contrato social. Ele basicamente define todos os nossos princípios do porquê que a gente faz isso, porquê que a gente desenvolve o Debian. Ele foi criado em 1997, então já faz um bom tempo, aliás, foi o ano que eu nasci. Falei, contrato social tão velho quanto eu. E a elaboração foi de uma forma colaborativa, por lista de e-mail. E quer dizer que essa discussão demorou alguns meses, mas deu tudo certo, a gente conseguiu chegar no consenso. E os pontos principais desse contrato social é que o Debian permanecerá 100% livre. Isso é uma coisa que todo DD, todo contribuidor tem que ter em mente. A gente contribui para o Debian e o Debian vai permanecer 100% livre. A gente tem que fazer o nosso esforço para que isso seja verdade. A gente vai retribuir a comunidade de software livre. Então, a gente tem, por exemplo, desenvolvedores upstream, Firefox, do Vim, do Emacs, etc., desenvolvendo o sistema. A gente pega e tenta integrar tudo isso junto com versão nova de GCC, versão nova de GLDC, versão nova de qualquer coisa, qualquer biblioteca que esses caras dependam. E a gente pode encontrar bugs. Ou a gente tem pessoas usando máquinas completamente estranhas que nenhuma pessoa deveria usar, mas ela está usando. E aí essa pessoa encontra um bug no software. A pessoa reporta pra gente. A gente tenta fazer a triagem do bug, entender por que aconteceu, se a gente consegue encontrar a causa raiz, se a gente consegue propor um patch que corrija isso, senão a gente só reporta para os upstreams falando, olha, tem essa pessoa que usa aquilo, alguma coisa lá feia, e que ela está tendo esse bug, você consegue nos ajudar a resolver? E a gente tenta retribuir para a comunidade que desenvolve os softwares livres da melhor forma possível. A gente não esconde nossos problemas, ou seja, a gente tem um sistema de rastreamento de bugs abertos, todo mundo consegue assistir, todo mundo consegue ver todos os bugs cadastrados contra o Vim, Emacs, qualquer software, contra as coisas do Debian. E a gente não tem problema em falar que a gente tem bug, mas a gente sempre fala, a gente tem bug e a gente vai tentar resolver eles. E a gente aceita ajuda, principalmente. Então, a nossa prioridade são os nossos usuários, as nossas usuárias e o software livre. Então, isso aqui a gente tem que sempre levar em consideração quando a gente está submetendo patches, fazendo contribuições para o Debian. E, por fim, a gente entende que nem todo mundo consegue usar software livre. A gente gostaria que fosse assim, mas as coisas não são perfeitas. Então, a gente não quer dificultar a vida de quem precisa usar software proprietário ou serviços proprietários, etc. Então, a gente não põe nenhum impedimento do ponto de vista do Debian para quem queira usar esses softwares. Sobre a definição do Debian, alguma dúvida até aqui nessa primeira parte do que é o Debian e o contrato social? Temos uma dúvida. O meu nome Debian? Eu não vou contar. Eu vou contar no fim. Nas curiosidades. Essa é a pergunta de 1 milhão? Vamos pensar. Dependendo de como for, a gente conversa lá no credenciamento. Se tiver alguma camiseta sobrando, a gente faz um quiz no fim do dia e a pessoa que acertar ganha uma camiseta. Vamos ver, não sei. O que a gente precisa para considerar um software livre para ele poder estar no Debian? Ele precisa ter
A redistribuição livre, então qualquer pessoa pode redistribuir aquele software, a licença do software deve permitir isso. O código-fonte tem que estar disponível para as pessoas olharem, estudarem e tudo mais que eu falei no começo. Ela deve permitir trabalhos derivados. A gente garante a integridade do código-fonte do autor. Então, se tiver que se permitir modificações, ela pode ser perpétua, etc., mas a gente garante a integridade do código-fonte. A gente não discrimina contra grupos e pessoas, então, independentemente de quem estiver usando aquele software, a licença não pode impor nenhuma restrição sobre isso. A licença não pode pôr restrições sobre contra fins de utilização, então, se você quiser fazer isso, você não pode usar esse software. Para o Debian considerar um software livre, a licença não pode colocar esse tipo de impeditivo. Você deve permitir a distribuição da licença, né? Porque senão fica meio complicado. E a licença não pode ser específica para o Debian. Você não pode falar assim, olha, esse software aqui, ele é livre, mas só para o Debian, tá? Para as outras pessoas não vai dar para você usar. Então a licença tem que ser geral. E aí tem uma cláusula que a licença não deve contaminar o software. Você não pode falar assim, olha, esse cara aqui, se você for usar daquele jeito e tal, você tem que fazer com algumas coisas específicas, e aí aquele cara tem que ter uma licença e tal, e talvez eu possa explicar isso melhor, mas não sei se a gente tem tempo hoje. A parte de ciclo de desenvolvimento. Alguma dúvida até agora? Estamos suaves? Beleza. Qual que é o nosso objetivo dentro do Debian? Lançar a versão estável do Debian. Sempre é esse cara. E eu preciso atualizar esses slides? Não, está atualizado aqui. A Trixie é a nossa versão estável mais recente, que foi lançada em 2025. Antes dela, a gente tinha o Bookworm, que foi lançado em 2023. Isso aqui já conta um pouquinho sobre a nossa cadência de lançamento, mas vamos falar disso um pouquinho depois. Como que a gente lança essa versão estável? Ela surge do nada? Não. A gente tem nossa versão de desenvolvimento, a gente faz o desenvolvimento dela, a gente coloca as novas versões de software nela, em algum momento a gente congela esse desenvolvimento, só corrige bugs, prepara, e a gente faz o lançamento da versão estável. Quanto tempo isso demora? Em média, 6 meses, mas eu vou falar um pouquinho disso depois. Dentro do Debian, como isso funciona? Qual que é a nossa versão de desenvolvimento? Qual que é a nossa versão estável? A gente tem a nossa versão unstable, que é o SID, essa é a versão de desenvolvimento do Debian. Todas as novas versões de pacotes vão para lá. Eu não vou me alongar muito, porque eu acho que tem uma palestra sobre isso, daqui a pouco. Então, a versão de software vão para o SID. A gente tem uma pseudo-distribuição chamada Experimental, que quando a gente quer quebrar coisas ou testar coisas, a gente faz o upload para lá. Ela é baseada no unstable, mas pode ter alguns pacotes diferentes lá. Esses caras que estão na versão de desenvolvimento, depois que eles façam um conjunto de testes, eles migram para a nossa versão de teste. Essa versão de teste vai ser a nova versão estável. Então, por exemplo, a gente tem a versão atual, que é stable, que é a Trix. A próxima versão já tem nome. É a Debian 14 e vai ser fork. Então, a teste, na verdade, nesse momento é o fork. Vai ser o Debian 14. Quando o Debian 14 for lançado, a teste vai virar o Debian 15, que eu não lembro o nome. Alguém sabe? Produção. Ninguém sabe. Fork. Fork é o próximo, mas depois. Lucky. Duck? Motoqueiro. Pronto. E em algum momento essa distribuição de teste é congelada e a gente lança a versão estável. Então, normalmente o pacote ele entra aqui na versão unstable, ele passa para teste, depois que ele passa nos testes automatizados. Em algum momento esse cara é congelado o teste e aí é lançada a versão 12, por exemplo. E o software é lançado, o Vim, por exemplo, na versão tal, está disponível no Bookworm. Como que essa transição do unstable para o teste funciona? Porque a gente precisa fazer um congelamento. Como que a gente faz esse congelamento? Para lançar a próxima versão estável. Primeiro a gente congela as ferramentas de construção. Então toda a parte de toolchain, então de CC, de LXC, etc., tudo isso é congelado. A gente
deixa eles por um tempo só corrigindo bugs, só construindo os novos pacotes e etc. E depois de um tempo a gente consegue congelar os pacotes que não tem testes. Então, se o seu pacotinho é um pacotinho simples, ou ele deveria ter teste, mas ele não tem, ele para de migrar do Unstable para o teste. E aí, em algum momento, a gente fala, a partir de agora, nenhum software migra do Unstable para o teste, porque a gente está preparando a reta final da release. E aí, se você quiser que um pacote migre, você vai ter que ir lá pedir para o time de release, falar, olha, é muito importante que esse software migre, ele tem uma correção muito específica para um bug crítico, etc. E aí o time de release vai lá e libera esse seu pacote que corrige só um bug para migrar para teste. E em algum momento, o time de release fala, olha, a gente acha que está pronto. E aí a gente lança a versão estável do Debian. A gente segue algum calendário fixo? Não. É o time de release que define o momento do lançamento e vai ser quando ele estiver pronto, que é o que a gente diz no Debian. No geral, quando a maioria dos bugs RC, ou Release Critical, estiverem resolvidos. E, em média, entre 4 a 8 meses. 15 minutinhos? Acho que dá tempo. 4 a 8 meses, a gente, do começo do congelamento até o lançamento da versão estável, dura de 4 a 8 meses. Mas 6 meses é um bom número. Como vocês podem ajudar o Debian? Cara, o Debian é um projeto muito grande. Faltam pessoas em todas as áreas, porque, de novo, é um projeto que é muito grande e quer se dizer universal. Então a gente precisa de muita ajuda mesmo. Aonde que você pode contribuir no projeto? Bem, você pode contribuir com o pacotamento de software, muita gente faz isso. Mas não só de pacotamento de software vive a distribuição, né? Você pode contribuir também traduzindo os softwares para o português. A gente tem uma equipe de tradução, a gente vai ter um bot aqui hoje ou amanhã, e vai ter uma palestra sobre Alit. Alit está aqui. Que hora é essa palestra? 9h30. Amanhã às 9h30, o Alit vai apresentar a equipe de tradução para vocês, e aí vocês podem participar da tradução do projeto. Vocês podem ajudar também com o site web, né? A gente tem o www.debian.org, ele sempre precisa de ajuda para ser atualizado, para colocar coisas novas, páginas novas, etc., para melhorar a cara dele, para ficar mais fácil dos usuários e das usuárias entenderem como o Debian funciona, então você pode ajudar lá também. Tem um pessoal trabalhando para modernizar o site, para ele ficar mais bonito. Temos pessoas aqui trabalhando nisso. Pessoas que estão trabalhando nisso, levantem a mão. Mais alto! Temos uma pessoa lá que está ajudando nessa parte de design, UX, UI e tal. Mas a gente precisa também de gente para codar esse site e etc. Então, muitas ajudas são necessárias aqui. Vocês podem ajudar com a publicidade do projeto. Por exemplo, a gente está anunciando esse evento no Mastodon, toda a rede federada. A gente tem um site que chama micronews.debian.org. Basicamente, microblogging são textos curtos, tipo tuts. A gente fica mandando coisa lá, vocês podem mandar se vocês quiserem. A gente tem o bits.debian.org, que é blogging. Então, se você quiser treinar e escrever em inglês, você pode submeter propostas lá. Sempre tem alguma coisa legal acontecendo no projeto que a gente precisa divulgar, etc. Então, assim, tem muitas coisas que podem ser feitas aqui no time de publicidade, se vocês gostarem de escrever e tal. É bem legal para treinar o inglês. A parte de design, a gente tem uma logo aqui que foi feita por uma voluntária, a Ju. A gente teve os banners que precisaram ser feitos para o evento, mas a gente tem também as coisas do site que precisam ser atualizadas, a parte de CSS, a parte de imagens, etc. Tem várias coisas em Debian que requerem essa parte de design e assim, eu vou te falar que computadores normalmente não são muito bons nisso, tá? Então a gente precisa de ajuda. Parte de evento, organizar um evento como esse, demanda muito esforço, muita gente ajudando e etc. A gente precisa de pessoas ajudando nisso. Se você gosta de organizar eventos, é uma boa oportunidade. Pesquisa. Cara, o Debian é tipo um grande repositório de múltiplas
múltiplos conhecimentos disponíveis e abertos para todos. Por exemplo, a gente tem tradução para o português, só que a gente também tem as traduções do inglês para o espanhol. A gente tem as traduções do inglês para o chinês, a gente tem as traduções do inglês para milhares de línguas. Milhares não, mas uma centena de línguas. Isso aqui é um corpus gigantesco de textos em inglês e suas traduções correspondentes em inglês, português, espanhol e etc. Isso aqui é muito legal para você trabalhar com aprendizado de máquina nessa parte de processamento de linguagem natural. A gente tem um repositório gigantesco de software. Dá para vocês extraírem um monte de métricas sobre os vários softwares que estão lá, a métrica de linha de código, complexidade, etc. Está tudo lá aberto para quem quiser pesquisar sobre isso, sabe? Então, aqui na academia, a gente podia dar uma olhada um pouquinho mais atento para isso. Porque é um repositório gigantesco. E, assim, muitas outras coisas precisam de ajuda dentro do Debian. Então, o pessoal que está aqui, conversa com outros DBs, com contribuidores do projeto, vejam o que você faz, como você começou a contribuir, pergunta essas coisas. E as pessoas vão te falar, e aí você pode encontrar uma coisa que você gosta de fazer no projeto. Agora, a parte talvez mais legal, talvez mais chata, depende de você. Vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades. Bem, vocês perceberam que eu estava falando nomes, eu dava um número e falava um nome. Porque todas as nossas versões estáveis são nomeadas por personagens do Toy Story. Por que isso aconteceu? O Bruce Perry, que foi o segundo líder do projeto, ele trabalhava na Pixar. E na década de 90, a Pixar hospedava uma boa parte da infraestrutura do Debian. E o Debian também foi usado para fazer o design das animações 3D e tal, do filme. E como ele trabalhava lá, isso aqui foi decidido na década de 90 que a gente ia dar o nome das versões estáveis com os nomes dos personagens do Toy Story. Então vocês podem ver aqui que o Buzz foi 1.1 em 96, teve o Rex também em 96, etc. E assim por diante. Até hoje em dia, que precisa ser atualizado aqui, mas a gente está na Trixie. E daqui, nós estamos em 2026, 2027 a gente vai ter o Fork. E aí vocês podem ver que a gente tem o Seed e o RC Plug, que eu falei lá, que eram as distribuições de desenvolvimento e experimental. Bem, Seed era a criança que quebrava coisas. Não é à toa que a nossa versão de desenvolvimento é chamada Seed. E RC Plug era o carrinho de controle remoto. RC também é o acrônimo para o Release Critical. Então, bugs RC, que a gente chama, são chamados de RC, né? E a RC Plug é o codinome da experimental. Só que vocês podem ver algumas coisas aqui, né? Eu falei que o Bruce Perry foi o segundo líder do projeto. Quem foi o primeiro? Foi o Ian Murdoch. Foi ele que lá em 93 escreveu um e-mail falando do porquê que ele queria começar uma nova distribuição e quais eram os princípios e as coisas que ele queria que essa distribuição tivesse. Ele basicamente publicou esse e-mail e iniciou a construção desse projeto, o projeto Debian. E aí, por que chama Debian? Foi uma pergunta que teve lá atrás. Bem, vocês estão vendo que o nome dele é Ian. E aí, naquela época, ele era casado com uma pessoa chamada Débora. E aí ele falou, tive uma ideia genial. Não foi uma tatuagem, mas poderia ter sido. E aí ele nomeou com as iniciais dos nomes, Debian, Débora e Ian. E aí, o que aconteceu? Quando te acontece que você fez uma tatuagem com o nome do seu namorado? Você se divorcia, você termina o namoro, mas aí a tatuagem continua e o nome Debian também continua. Péssimas ideias, mas a gente tem que ter o nome do projeto, então valeu a pena. E eu não sei se vocês notaram uma coisinha, mas aqui, ó, eu falei que a primeira versão estável do Debian foi 1.1. Eu vou perguntar, se vocês fossem nomear a primeira versão estável do projeto de vocês, qual seria a versão? 1.0, certo? Certo. Mas por que isso aconteceu? Deixa eu ver. Porque teve um grande erro de comunicação histórico e a nossa versão 1.0 foi completamente lançada, não oficialmente quebrada. Bem, naquela época, na década de 90, as pessoas distribuíam software em CDs. Então, se você quisesse instalar o Debian, você ia lá, você comprava o CD do Debian, você instalava o Debian. E tinha uma revista que ela distribuía vários sistemas operacionais no CD.
Porque às vezes você queria instalar o Debian, mas você queria poder instalar o Red Hat ou qualquer coisa. Essa empresa era a Infomed. Você ia lá, comprava, na verdade, que até uma revistinha e ela vinha com o CD de instalação. Coisa assim de gente velha. E aí veio os vários CDs. Só que aí teve um pequeno problema. Nessa época a gente estava fazendo a transição do formato binário de aplicações antigos para o formato mais novo que é o ELF, que a gente usa até hoje em dia. Aquele formato antigo a gente herdou lá do Unix e o Debian começou a fazer essa transição para o ELF para lançar a versão 0.0 em ELF, um formato mais novo. O problema é que a gente não tinha terminado essa transição, então a gente tinha uma parte do archive no formato antigo, uma parte do archive no formato novo, e se você tentasse instalar o Debian nesse momento do tempo, você não ia conseguir botar, ele estava completamente quebrado. Só que ninguém conseguiu avisar a Infomed disso. E aí eles acharam que o Debian 1.0 já estava lançado. E aí eles colocaram no CD. E eles distribuíram para todo mundo isso aí. E aí, se você tentasse instalar, ia estar completamente quebrado. E assim, quando tem uma história, tem um bom e-mail. Certamente tem. Vocês só tem que procurar bem. Esse aqui é um e-mail esclarecendo do porquê que o Debian não chama a primeira versão estável não é 1.0 e é 1.1. Bem, basicamente, né, a versão estável 1.0 que foi lançada não oficialmente pela Infomed, que estava completamente quebrada, e aí a gente precisou lançar 1.1 depois corrigindo tudo. E aí essa versão 1.1 foi a primeira versão estável chamada de Buzz. E eu não sei se vocês estão vendo aqui, mas tem uma coisa muito interessante. Alguém está vendo? Será que você dá um zoom? Mais um. Mais um pouquinho. Olha aí, fala se não é legal. Fake news, não é verdade. É uma boa fake news. Essa é uma fake news muito boa de contar. Mas na verdade, isso aqui não é o logo do Debian, ou pelo menos não há nenhuma informação histórica de que seja o logo do Debian, ou que o logo do Debian tenha vindo disso. O que você consegue encontrar lendo os e-mails e tal, é que a ideia do logo do Debian é aquela fumacinha quando você queima algum componente eletrônico que sobe e ela forma esse formato, assim. Então o Debian é essa fumaça mágica que faz o hardware funcionar. Então basicamente é isso. Daí que seria esse logo. E por fim, né, o Debian não está só na Terra, ele está no espaço também. Ele foi para a Lua, ou ele vai para a Lua. Talvez ele esteja indo para a Lua, porque as coisas atrasam. Mas tem um projeto na NASA que são os rovers que vão para a Lua. E eventualmente, talvez para Marte. E lá dentro desses rovers, a gente tem... o Debian é usado de alguma forma. Pelo que eu me lembro, algum tipo de container com Debian rodando. Mas são esses carinhas aqui. Então a gente tem o Debian lá dentro rodando, então o Debian vai para a Lua. Era para ter sido em 2025, acho que ainda não foi. É software, sempre que você estimar, você tem que dobrar o tempo ou multiplicar para dar uma estimativa boa. Sérgio? Só para falar notícia triste, né, que o Ian Murdoch faleceu em 2015. Sabe? O Ian Murdoch faleceu em 2015, né? Ele atualmente não é vivo, mas o projeto continua. Só isso? Você levantou a mão para dar essa notícia ruim? Vou fazer uma pergunta boa, mano. Fala aí, o outro Sérgio. Acabou meu tempo. Mas, aqui tem meu contato, se vocês tiverem dúvidas, tem como me contatar. A licença dessa apresentação é CC BY SA 4.0, então se vocês quiserem usar, vocês podem, só deem a atribuição. E é isso, gente. Valeu. Dúvidas também, porque eu acho que a gente tem um tempinho, 5 minutinhos talvez para dúvida, a próxima palestra. Não? Sem dúvida. Uma dúvida bem rápida, tem 1 minuto. 10h49, ainda não são 10h50. Nenhuma dúvida? Tá bom. Eu quero dúvida. Tem uma dúvida. Como você descobriu o Debian? Como? Cara, repita a pergunta, senão não sai na transmissão. A pergunta foi como que eu descobri o Debian e como comecei a usar. Cara, eu entrei na universidade, até antes eu usava só Windows.
E aí eu comecei a programar lá e a professora falou: você precisa instalar uma distribuição para serem felizes, porque essa porcaria de Windows não funciona. E aí eu fui lá num evento, numa Installfest, instalei o Ubuntu. Então eu fui um pouquinho triste por alguns meses, mas depois eu fui num evento da Semana de Computação lá na USP São Carlos e veio um contribuidor do projeto falar sobre Debian, falar sobre quais eram as ideias e instalar Debian para as pessoas. E aí eu instalei Debian e aí essa é a história. Basicamente isso. E acabou o meu tempo, gente. Valeu.